Amém? Amém. Eu ouvi você dizendo amém aí do outro lado da tela. Queridos, vamos meditar um pouco na palavra de Deus. Você que está nos acompanhando através da rede social, através do Facebook, não desliga, não saia, não apenas curta, mas de fato ouça, assista toda a ministração. Eu acredito que o Senhor vai falar ao seu coração, assim como o meu também. Então, irmãos, eu queria que vocês abrissem as suas Bíblias na carta, epístola do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, ou aos irmãos de Corinto, ou aos coríntios. Primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 25. Primeira de Coríntios, capítulo 9, versículo 25. Aleluia. 1 Coríntios, primeira epístola, primeira carta aos Coríntios, capítulo 9 e versículo 25. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, o texto de 1 Coríntios, no capítulo 9, versículo 25, Paulo fala o seguinte: todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Pai, eu te rendo graças por essa porção lida da tua palavra, te rendo graças por essa oportunidade de não só ministrar a tua palavra, mas de poder ouvi-la e também ser alcançado por ela. A tua palavra diz que fé vem pelo ouvir, e o ouvir é a palavra de Deus. Então o meu ouvido é um dos mais próximos que está ouvindo. Então eu também sou alcançado, eu também sou abençoado. Não só eu, mas como os ouvintes, os telespectadores, os internautas também estão ouvindo a tua palavra. E eu espero, Pai, que ela consiga alcançar os corações, trazendo algum resultado, Pai. Por mínimo que seja, mas algo novo ou algo transformador aconteça na vida daqueles que estão ouvindo e vendo, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então, essa é a primeira carta de Paulo aos Coríntios, e nós sabemos o contexto em que Paulo escreveu essa carta, a princípio para corrigir algumas coisas que andavam erradas dentro daquela igreja. Mas quando ele chega aqui no capítulo 9, versículo 27, e se você for ler todo o capítulo, você vai ver que Paulo começa defendendo o seu ministério apostólico. Ele defende não só o ministério apostólico, mas como também ele fala os motivos o qual ele prega o evangelho, o que motiva ele. E nós vamos ver que muitas vezes Paulo vai dizer que ele tem uma motivação por amor e ao mesmo tempo por obrigação. Ele diz: ai de mim se eu não pregasse o evangelho. E me chama a atenção quando Paulo diz que ele usa esse exemplo, né, essa figura de linguagem para dizer: todos competem em jogos
e se submetem a um treinamento. Paulo, ele presenciava muito naquelas regiões, naqueles lugares em que ele andava, da Grécia, da Ásia, né? Muito tem na Grécia essa questão dos Jogos Olímpicos e tal, muito arena. Então ele presenciou muitas dessas atividades. E ele pegou como exemplo uma das tais e disse: olha, todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento. E é um treinamento muito rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Então Paulo está dizendo o seguinte: aquelas pessoas que se submetem a um treinamento físico, rigoroso, muitas vezes até a questão alimentícia, né? Muda-se ali o hábito alimentar, né? Eles dobram essa questão das horas de treinamento, mas no final de tudo eles conseguem ter um bom resultado daquilo que eles tanto se esforçaram, tanto se submeteram. E Paulo pega isso, algo natural, que as pessoas fazem no natural para ganhar uma medalha, para ganhar um troféu, que ele diz que logo se estraga, né? Logo se decompõe, logo perece. Quanto mais nós devemos nos esforçarmos por causa do Evangelho, para que assim nós também ganhemos uma coroa, mas não uma coroa perecível, não um troféu perecível, mas uma coroa que dura para sempre, a coroa da justiça. E me chama a atenção o versículo 27, ontem eu estava em casa e nós temos um life group, nós temos um grupo de comunhão, um pequeno grupo que funciona nas terças-feiras na minha casa, e eu trouxe esse texto, falei sobre essa importância, e Paulo mais uma vez aqui vai falar de uma forma natural para explicar algo sobrenatural e espiritual. Quando Paulo diz: olha, eu esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, Paulo não está dizendo que ele se esbofeteia naturalmente falando. Paulo não está dizendo que agora, quando tem vontades contrárias, ele começa a se bater e se deixa cheio de hematomas. Não, mas ele pega algo semelhante a isso, ele pega esse exemplo de alguém se esmurrando e reduzindo a escravidão, reduzindo a servidão, para demonstrar o que ele faz no reino do Espírito, para mostrar o que ele faz na vida dele espiritual, para mostrar o que ele faz para subjugar as suas vontades. Irmãos, e se nós pararmos para fazermos uma reflexão e pensarmos como que seria, imagine se você lutando contra você mesmo de forma física, você dando murro na sua própria cabeça, você dando murro no seu próprio olho, você sentindo a dor da sua própria força. Sem dúvida alguma não é bom, mas não é desse esmurrar que Paulo está falando. Ele está usando só o exemplo de alguém esmurrando-se a si mesmo para demonstrar o que ele faz no campo, no âmbito espiritual. E ele continua dizendo, porque o contexto é ele defendendo o Evangelho, defendendo o seu ministério apostólico. Ele diz: para que depois de ter pregado, ou seja, falado de Jesus Cristo, ministrado a palavra de Deus, eu mesmo não venha a ser envergonhado ou reprovado. Eu não sei se você consegue perceber, irmãos, que Paulo, ele amava fazer as coisas para o Senhor, ele amava o seu chamado apostólico, ele amava ganhar as pessoas gentílicas, ele amava fazer missões, ele amava tudo que estava relacionado ao Senhor. Mas, irmãos, quando ele fala esse versículo para nós, ele consegue mostrar que ainda assim ele tem vontades que podem interferir,
ainda assim ele tem inclinações, ainda assim ele tem alguns desejos que podem interferir no seu ministério. E uma vez que ele deixa isso interferir, se ele deixasse isso interferir na sua vida ministerial, o que ele estaria fazendo? Ele estaria sendo ridicularizado, ele estaria sendo reprovado, ele estaria sendo envergonhado, porque como é que pode eu pregar, falar de uma pessoa que muda a vida, que salvou as nossas vidas, e de repente as minhas ações, as minhas atitudes vão contrário àquilo que eu estou ensinando? Então Paulo, ele reduzia as suas vontades à servidão. Ele esmurrava o próprio corpo, mas não como alguém que esmurra o ar. Não é dessa forma. Ele diz: não como com quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar. Então tudo que Paulo fazia, seja por obrigação ou seja por amor, ele fazia porque ele tinha um alvo, ele fazia porque ele tinha um objetivo, ele fazia porque ele tinha um propósito, ele fazia porque ele tinha uma missão, ele fazia porque ele tinha obrigação. Quando nós lemos o mandamento de Jesus Cristo, quando ele diz: olha, vocês têm que ir, mas não fala dessa forma, ele fala de forma imperativa: ir de pregar o evangelho. É um mandamento, e mandamento não é opcional, mandamento é obrigação, mandamento é obediência. Paulo fazia tudo por obrigação, por obediência, por amar, por defender o ministério, por acreditar no seu chamado, porque tinha objetivo, porque tinha um alvo, e ele sabia que ia se cumprir. É por isso que quando ele está já concluindo a carreira, ele vai dizer: olha, eu corri a carreira, combati o bom combate. Ou seja, ele concluiu aquilo que ele foi designado, e no final ele disse: eu guardei a fé. O que eu quero dizer com tudo isso, irmão? Eu quero dizer que assim como o apóstolo Paulo, ele teve obrigações, assim como o apóstolo Paulo, ele teve que reduzir a servidão, assim como o apóstolo Paulo teve que esmurrar o seu próprio corpo por causa de um alvo, nós também precisamos agir de igual modo. Irmãos, se nós formos olhar na palavra de Deus, desde o Antigo Testamento até os nossos dias, nós vamos ver em várias, diversas N situações onde você vai ver pessoas se esforçando e lutando contra si mesmo. O próprio Deus disse a Josué que ele deveria ter bom ânimo, que ele deveria esforçar-se. E aí eu queria dizer alguns significados dessa palavra. Esforço, na língua portuguesa, na tradução dos nossos dicionários da língua portuguesa, quer dizer, um dos significados quer dizer intensificação das forças físicas, intelectuais ou morais, com uma finalidade: para a realização de algum projeto ou tarefa. Uma outra definição que nós vamos ter no nosso dicionário da língua portuguesa é: esforço, aquilo que se faz com dificuldade e empenho, trabalho, empreendimento, obra e etc. Então, esforçar-se ou esforçar é uma força além do normal. É você gastar mais energia além do normal. E era o que o apóstolo Paulo fazia quando ele diz isso em 1 Coríntios, no capítulo 9, no versículo 25. Hoje nós
Todas as manhãs nós temos uma porção diária da palavra de Deus. E ontem no Life Group eu estava falando algo que foi colocado na porção. E eu acho isso muito show, muito massa, porque eu vejo como nós estamos em sintonia com o Espírito, como nós estamos em sintonia com a unção do Espírito de Deus. E uma das coisas que foi colocado lá era a questão do negar-se a si mesmo. E sabe, irmãos, eu já li a Bíblia algumas vezes, e muitos textos que eu li, à medida em que eu lia, Deus falava algo novo para mim. Se eu lesse um texto hoje, como esse de 1 Coríntios 9, versículo 23, eu conseguia subtrair, trazer uma revelação X para a minha vida. Se eu lesse de novo uma outra oportunidade, eu conseguia ver um outro ângulo, Deus me mostrando uma outra circunstância diante daquele versículo. E eu estava meditando, quando Jesus, eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia. Lucas no capítulo 9, versículo 23. Lucas 9, versículo 23. Aleluia. Lucas 9, versículo 23. Então, eu já li essa passagem outras diversas vezes, sabe? E a gente sempre consegue tirar algo, né? Extrair algo do texto. Jesus, ele disse assim, ó: se alguém quiser acompanhar-me, dependendo da sua versão, seguir-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente, diga diariamente, diga, não é só uma vez, não é só um dia na semana, não é só nos feriados, não é só no dia santo, não é só no dia da ceia, não é só no sábado, não é só no domingo. Ele diz diariamente. Para um bom entendedor, Jesus está dizendo todos os dias. Não importa se faça chuva ou faça sol, todos os dias. Ele diz: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. E eu pergunto para você, e nós temos uma cruz? Alô? Nós temos uma cruz? Eu sei que Jesus estava falando naquele exato momento, especificamente naquela hora, com as pessoas que estavam com ele. Mas nós sabemos que a palavra nos alcançou. Então, se eu leio um texto desse, ele está falando comigo. Eu não estava lá 2000 anos atrás, mas a Bíblia, ela não envelhece. Então, os ensinamentos de Jesus que foram dados lá atrás servem para mim hoje. Sim ou não? Claro. Agora eu falo como a Silene, é justo. Então ele diz: diariamente tome a sua cruz. Ele não diz tome a minha, tome qualquer cruz, tome a sua cruz diariamente e siga-me. Irmão, o que me traz regozijo, alegria, satisfação no meu coração é que Jesus, Regis, quando ele disse essas palavras, ele ainda nem tinha ido para a cruz. Os seus apóstolos nem sabiam que ele ia para a cruz, mas ele já sabia o que significava, o que representava, o peso que era levar a cruz. E muitas das pessoas, eu já ouvi isso de muitas pessoas, quando eu tenho uma frustração na família, ou quando tenho uma frustração no casamento, ou quando tenho uma frustração com um familiar,
As pessoas têm o hábito de dizer assim: ah, eu tenho que levar essa cruz para o resto da minha vida. Às vezes é um esposo que bebe muito e você já fez de tudo para que esse esposo parasse de beber, mas está lá ele há muitos anos bebendo. Aí você diz: ah, eu tenho que levar essa cruz para o resto da minha vida, né? Às vezes é um filho que lhe dá trabalho e você tem pedido tanto a Deus, e aí você pega esse chavão, né? Esse provérbio popular e diz: ah, mas aí eu vou ter que levar essa cruz para o resto da minha vida. Irmãos, não era esse tipo de cruz que Jesus estava falando. Jesus começa e diz: olha, se alguém quer me acompanhar, se alguém quer seguir os meus passos, se alguém quer andar comigo, comece negando-se a si mesmo. E eu pergunto: o que é negar a si mesmo? O que Jesus queria dizer em negar a si mesmo? Ele diz: pois quem quer salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Então o que Jesus estava querendo dizer para mim, e para você, e para aquelas pessoas da época? Jesus estava falando: olha, há algo que vocês têm que fazer, que não depende de mim. Jesus estava dizendo isso. Tem coisas que vocês precisam fazer, que não depende de mim. Se fosse depender de Jesus, olha, aquele que quer me acompanhar, chega aqui com a sua cruz, jogue sobre mim e me acompanhe. Não. Jesus disse algo para eles e disse para nós que nós temos que fazer. Parte de nós a atitude. E o que é essa cruz, irmão? O que é esse negar a si mesmo? Que nós precisamos medir tanto esforço. Muitas vezes são as nossas vontades, muitas vezes são os nossos desejos que temos, muitas vezes são os nossos pensamentos, muitas vezes são as nossas atitudes. E nós precisamos entender, irmãos, que eu estava falando isso ontem, que quando nós aceitamos Jesus, primeira coisa, antes disso, você precisa entender. Quando você aceita Jesus, você precisa entender que quem você é de fato, Regis. Uma vez que eu entro na família de Deus, uma vez que eu venho a nascer de novo, eu preciso entender o que é esse acontecimento, quem eu era e quem eu sou, e o que essa atitude fez de mim, em quem essa atitude me transformou. Então, quando eu aceito Jesus, o meu espírito é alcançado, o meu homem interior, o meu coração, como assim falam, ele é alcançado. A salvação é pelo Espírito que nós temos comunhão com Deus, é pelo Espírito que nós adoramos a Deus. Então o meu espírito, quando eu decido ir para Jesus, ele é alcançado. Mas eu preciso fazer por onde permanecer nessa salvação. Não é só levantar a mão, aceitar Jesus, beleza? Pronto, vou voltar a fazer o que eu fazia, porque eu já tomei uma decisão e nada muda isso. Não é assim. Então, o meu espírito, ele é alcançado no momento em que eu digo sim para Jesus. Mas, irmão, Paulo vai falar que existe uma outra parte do nosso ser, que é a nossa alma, que são a nossa mente, o nosso intelecto, as nossas emoções. Irmão, você acreditando ou não, a nossa alma, ela ainda está em um processo de salvação. A minha alma não é alcançada 100% quando o meu espírito é. Então a minha alma, ela pensa, a minha alma, ela manda uma mensagem para a minha carne, para o meu físico. Por isso Paulo diz em Romanos 12 que nós não devemos nos conformar com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja,
Todos os dias nós precisamos tratar a nossa alma. Todos os dias nós precisamos fazer uma reciclagem. Todos os dias nós precisamos fazer um scanner da nossa alma para ver como ela está e submetê-la ao nosso espírito. Porque uma vez que eu não faço isso, aquilo que eu penso, eu faço. Você acha que quando alguém peca, independente de qual seja o pecado, se alguém tem o hábito de pegar as coisas dos outros, você acha que de repente do nada ela vai lá e pega? Não. Alguém que adultera, ela adultera, simplesmente olhou para alguém, simpatizou, e aí já vai, deu certo? Não. Há um processo, há um trabalho, há uma maquinação. É por isso que Jesus no capítulo 5 de Mateus, ele vai dizer o seguinte. Você vai entender o que eu estou querendo dizer. Mateus no capítulo 5, no versículo 30, se você tiver acesso. Mateus 5, no versículo 30. Estamos falando de esforçar-se, certo? De fazer a parte que nos cabe. Ele diz assim, ó: se a tua mão direita o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor você perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se a mão direita o fizer pecar, corte e lance fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Ele fala: se o meu olho faz pecar, eu devo arrancá-lo. Se minha mão faz pecar, eu devo cortá-la. Mais uma vez, agora não mais o apóstolo Paulo, mas o próprio Jesus Cristo dizendo algo natural, usando aqui um exemplo natural para explicar algo sobrenatural. Jesus não estava dizendo literalmente que agora você tem que cortar a sua mão, que agora você vai ter que enfiar um ferro no olho e arrancar o olho fora. Mas ele está mostrando quão é grave tais coisas que nós fazemos, ao ponto de, se possível fosse, fizesse. E quando você começa a imaginar alguém arrancando seu próprio olho, quando você começa a imaginar alguém cortando sua própria mão, quão doloroso é o processo, a execução como a cicatrização. Então Jesus estava dizendo algo que cabe a nós. Ele não disse: olha, se o teu olho te faz pecar, vem aqui que eu vou orar. Se a tua mão te faz pecar, vem aqui que eu vou orar. Não, ele olha, se isso acontece, você tem que arrancar, você tem que tomar uma atitude séria. É isso que Jesus estava dizendo. E tem um contexto aqui para isso. Jesus estava falando sobre o adultério, de fato. Os antigos diziam que se alguém fosse apanhado em adultério, teria que ser apedrejado. E Jesus, na nova aliança, ele estabelecendo a nova aliança, ele diz: olha, vocês ouviram o que foi dito pelos antigos? Beleza, mas eu vou dizer o seguinte: se alguém só olhar, já cometeu o pecado. Porque uma vez que a pessoa olha e começa a focar aquilo, começa a maquinar na sua alma, quando acontece, seja qual for o pecado que a gente cometer, tudo começa aqui. Depois o ato se consuma, mas tudo começa aqui. Por isso que a nossa alma, ela passa por um processo de salvação diária,
nós precisamos todos os dias tomar a nossa cruz, lutarmos contra nós mesmos, lutarmos contra as nossas vontades, lutarmos contra os nossos desejos e alinharmos com os desejos do Pai. O que eu quero que você entenda é que tem coisas que nós ficamos pedindo a Deus, para que Deus venha resolver na nossa vida, e eu digo, Deus muitas vezes não resolve algo na nossa vida, não porque Ele não tenha o poder para resolver, mas porque Deus está o tempo todo dizendo, meu filho, quem tem que fazer esse negócio é você. Eu pego junto com você, mas parte de você era uma atitude. Quando a Bíblia diz, achegai-vos a mim, e eu me achegarei a vós, Ele não está dizendo, olha, eu vou me achegar a vocês, e depois vocês vêm a mim. Não, Ele está dizendo que é uma atitude nossa. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. É uma atitude nossa. Esforça-te e tem de bom ânimo, eu serei contigo. É uma atitude nossa. Tome a sua cruz e siga-me. É uma atitude nossa. Quer ver uma outra atitude que parece insignificante, mas tem um significado tremendo? Quando Lázaro morreu e as suas irmãs ficaram lá, depois de 3 dias, a Bíblia diz que Jesus chegou lá, Lázaro já cheirava mal. Irmãos, eu pergunto para você, Jesus tinha poder para afastar aquela pedra? Sim ou não? Sim ou não? Tinha. Jesus tinha poder para afastar aquela pedra. Quando ele chegou diante daquele túmulo, não tinha só Lázaro ali dentro. Era diferente. No túmulo de Jesus, era dele. Quando as pessoas entraram, viram o túmulo vazio, era de Jesus, feito para ele. Mas quando ele foi diante de Lázaro, era ele e diversos mortos. Por isso Jesus foi específico quando ele disse, Lázaro, sai-te. Mas o que me chama a atenção não é nem o fato dele dizer, é a atitude de Jesus simples em dizer, afastem a pedra. Eu quero que vocês sejam participantes, afastem a pedra. Vocês são participantes do milagre, hein? Afaste a pedra. O que Jesus estava querendo falar? Essa parte de afastar a pedra não cabe à minha pessoa. O que cabe a mim, a parte que me cabe é Lázaro, sai-te. A parte que me cabe é ressuscitar Lázaro. Mas o do afastar a pedra é sua, é minha, é nossa. Você consegue compreender que existem coisas, mesmo nós sendo cristãos, tem coisas que cabe a nós fazer, que nós ficamos esperando Deus fazer, mas que Deus está dizendo para nós que é eu que tenho que fazer. Tem coisas que eu tenho que fazer. Tem coisas que Deus não vai fazer, Ele já fez, Ele quer que eu faça. E nós ficamos orando, falando com Deus coisas que tem que ser nós, as atitudes têm que partir de nós. Mateus no capítulo 11, no versículo 12, um outro texto vai falar para nós a mesma coisa. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Você consegue perceber? Ele dizendo que há algo que nós temos que fazer. Desde João Batista, ele diz, até agora. O agora era naquela época, mas quando eu leio é até agora. O reino de Deus
é tomado por esforço ou tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Irmãos, eu estava lendo o livro do irmão Kenneth Hagin e ele falava que ele pastoreava uma igreja no Texas, nos Estados Unidos. E eles tinham, eu acho que muito semelhante ao que a gente faz, eles tinham o hábito de quando ele terminava a ministração, eles faziam um momento de oração, as pessoas iam lá para frente e eles começavam a orar, e ele disse que o povo, eles ministrando a oração ali com os membros, e nesse dia tinha uma mulher que não era membro da igreja dele, mas uma vez perdida aparecia na igreja. E ele disse que terminou aquele momento de oração, ele foi lá para o final da igreja, né, para as pessoas quando saem, ficar falando com o pastor e tal, vão com Deus, aquela coisa toda. E ele disse que todas as pessoas saíram, que estavam lá na oração, e ficou apenas aquela mulher que uma vez perdida ia ao culto. E ele disse que a oração dela era mais ou menos assim: tira isso de mim, sai de mim, eu não quero você, eu não quero isso, eu não quero. Essa pessoa ficava gritando dessa forma, e ele ficava olhando, e ela gritava muito alto, e com os olhos fechados, e falando essa mesma coisa o tempo todo. E isso chamou a atenção aquele pastor Kenneth Hagin, e chegou, ele disse que teve um momento que ela insistiu tanto em ficar gritando: tira isso de mim, eu não aceito isso, vai, eu não quero, e gritando, que ele decidiu, ele guiado pelo Espírito, foi até aquela mulher, e começou a falar com ela: irmã, abra os olhos, eu quero falar com você. E ela continuou falando: eu não quero isso, tira isso de mim, eu não quero isso para mim. E ele tentando conversar com ela, tentando ver o que tanto estava trazendo temor à vida dela, e ela continuar. Ele disse que teve hora que ela gritava tanto que ela cuspia na cara dele. Se fosse no outro dia, né, pediu guarda-chuva, né? Ela cuspia na cara do pastor, e ele teve uma hora que ele teve que tomar uma atitude mais forte. Ele disse que pegou no ombro dela aqui, deu uma chacoalhada e pediu para que ela parasse. Aí foi que ela ficou mais normal, e ele começou a conversar com ela, e ela começou a explicar: olha, pastor, eu uso rapé, e eu vim saber que rapé era aquele tabaco que as pessoas cheiram, né? Tem pessoas, quem sabe o que é aquele pozinho preto chamado tabaco que as pessoas gostam de cheirar para ficar espirrando? Vocês já viram isso? Essa mulher tinha um vício nisso e em cigarros, e ela ficava orando para que Deus viesse tirar isso dela, essa vontade do cigarro e do rapé. Aí o irmão Kenneth Hagin disse que orou por ela, falou para ela que, na verdade, ele não orou, ele disse: olha, eu não vou orar para que Jesus tire isso de você. Ele até tentou fazer uma parábola com ela: olha, Jesus nem precisa disso, para que eu vou orar para Jesus levar isso? Você tem que parar com isso. E ele disse que só ministrou essa palavra para ela, fez uma oração por ela, e ela saiu, né, como se tivesse sido liberta. E ele ficou observando aquela mulher saindo, e ele disse que ele observou até o trajeto final dela. E quando ela chegou no banco da igreja, ela sentou no banco, colocou a mão por baixo do banco, tirou o fumo, o cigarro e o rapé, e disse: eu jamais vou deixar o meu rapé. Então, ela mesma estava decidida em não mudar, ela mesma estava decidida em não fazer um esforço para deixar aquilo que ela tanto dizia: tira isso de mim, tira isso de mim. Mas como que Deus vai tirar algo de alguém se ela mesma nem quer ser livre? E muitas vezes isso acontece nas nossas vidas, irmão. Nós ficamos pedindo algo a Deus, nós ficamos clamando a Deus para que Ele venha fazer algo na nossa vida, mas que nós nem mesmo queremos estar livre daquilo.
Então nós precisamos parar para pensar e ver o que realmente Deus vai fazer, quer fazer e tem liberdade para fazer na nossa vida, e aquilo que eu tenho que fazer para que Deus venha pegar junto comigo, para que Deus venha operar na minha vida a partir de uma decisão minha. É por isso que eu defendo a salvação como uma livre e espontânea vontade. Ninguém é obrigado a seguir Jesus, Regis. Ninguém é obrigado a receber Jesus. Ninguém é obrigado a dizer eu quero te seguir. Ninguém é obrigado, porque se fosse não existia ninguém condenado. Está todo mundo. Mas Ele nos dá essa liberdade de fazermos as nossas escolhas. Mas Ele nos dá a liberdade para nós fazermos aquilo que a gente quiser. Mas nós precisamos entender que nós devemos fazer aquilo que nós queremos, e o que nós queremos é a vontade de Deus para a nossa vida. As pessoas estão muitas vezes perdidas nos achismos e nas sofismas e nos pensamentos religiosos, porque foi nos ensinado assim. Mas as pessoas precisam ser livres pela palavra. Precisam ser livres pela palavra. Se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Estão comigo, irmãos? Então nós precisamos aprender isso, sabe? Nos nossos momentos de oração, nós sabemos o que nos cabe e o que nos cabe, o que não cabe. Nós sabemos o que é dever nosso e o que é a parte de Deus. Então vamos parar de lançar a responsabilidade sobre Deus daquilo que é nosso, daquilo que é a nossa responsabilidade. Isso mostra para nós um nível de maturidade, mostra para nós um nível de espiritualidade, mostra para nós um nível de intimidade que nós temos com o Pai, mostra para nós um nível que nós temos da compreensão da palavra de Deus. As pessoas às vezes espiritualizam as coisas que já são espirituais e naturalizam as coisas que são naturais. Essa era a palavra que Deus queria que eu trouxesse hoje para o nosso coração. Precisamos aprender isso, a discernirmos aquilo que cabe a nós, sairmos desse comodismo, sairmos desse sedentarismo espiritual, e eu posso até chamar isso de preguiça espiritual. As pessoas têm preguiça de se esforçar. As pessoas têm preguiça de tomar a cruz. As pessoas têm preguiça de seguir de negar a si mesmo, porque acham que Deus vai fazer tudo. Deus vai mudar. Deus vai me tirar desse vício. Deus vai me tirar da droga. Deus vai me tirar da prostituição. Ele tira a partir do momento em que você decidir: eu quero sair, eu quero mudar. Para encerrar, eu lembro que eu era novo convertido e eu tive muito problema com alcoolismo e com droga, muito problema mesmo. E às vezes eu paro para pensar, poxa, eu dou glória a Deus que eu nunca precisei ir para uma clínica de recuperação, eu nunca precisei ir para me internar. E eu sempre falo isso. Quando vinham os momentos de ansiedade, quando me vinham os momentos de abstinência, eu corria para o quarto, eu me trancava no quarto, eu chorava no quarto, eu gritava no quarto, porque eu, carnalmente falando, queria fazer aquelas coisas. Carnalmente falando, eu queria beber. Carnalmente falando, eu queria fumar. Carnalmente falando, eu queria me drogar. Essa inclinação carnal vinha sobre mim com uma violência sem tamanho. E me via um tremor, me via um calor, um suor frio
sabe, a cabeça parece que vai explodir, mas eu sabia que cabia a mim resistir àquelas coisas, Regis. Cabia a mim resistir. Deus estava assistindo tudo aquilo. Deus estava vendo tudo aquilo, aquele sofrimento que eu estava passando. Não há sofrimento tão forte que nós não podemos suportar. E era como se Deus dissesse: aguenta mais um pouco, resiste mais um pouco. E sabe, amados, quando de repente aquela vontade passava, eu não sei se você já teve problema assim, de querer uma coisa desesperadamente ao ponto que parece que você vai morrer. Era mais ou menos assim. Mas quando passava aquela coisa, quando aquele momento, aquele tsunami, sabe, de desejo, de inclinação passava, vinha um refrigério que só pode ser de Deus, porque só Ele que nos dá refrigério. E eu me sentia bem, a vontade passava, de fumar, de beber, de me prostituir, passava. E eu sempre gostava de ver, sabe como, Reis? Quando passava tudo, eu via como se Deus viesse com um troféu e me entregasse assim, um troféu de ouro, dizendo assim: hoje você venceu. E todas as vezes que vinham essas vontades que eu conseguia vencer, decidindo não retroceder, decidindo não cair nas ciladas do inimigo, Deus vinha com um troféu e dizia: hoje você venceu mais uma. E eu ia colecionando, espiritualmente falando, aqueles troféus. Então o que eu quero dizer? Existem coisas que vai depender de nós, irmãos. Por mais que nós venhamos clamar ao Senhor, Deus nunca vai nos abandonar, mas Deus quer ver em nós um esforço. Deus quer ver em nós uma atitude, Regis. Deus quer ver em nós um coração sincero e contrito. Ele sabe do que você pode suportar. Ele sabe até onde é o seu limite. Então que nós viemos nos esforçar para não negligenciarmos a palavra, não negligenciarmos a unção, não negligenciarmos a comunhão. Isso são alimentos nutritivos para o nosso espírito, para o nosso crescimento em Deus. Amém, irmão? Você pode ficar de pé, eu quero orar com você, você que está nos acompanhando. Eu queria orar para nós concluirmos. Aleluia, Deus. Oh, Pai, como é bom saber, como é bom ter essa certeza em nós, de que o Senhor nos dá essa liberdade para nós nos avaliarmos. O Senhor nos dá essa liberdade